Olá, meus irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um encontro espírita, onde vocês são sempre bem-vindos. Eu sou Paulo Roberto e este é um canal espírita. O tema de hoje é reencarnação. Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado como prova de amor de Deus para com seus filhos. Reencarnação é a chave para decifrar os enigmas da vida. Reencarnação é uma palavra criada por Allan Kardec, que significa volta do espírito na carne numa nova carne. Ressurreição significa ressurgir. Muitos entendem a ressurreição como o surgimento do espírito na carne, ou seja, no mesmo corpo que morreu. Então, ressurreição é o retorno à vida do corpo que morreu, e reencarnação, o retorno do espírito à vida corporal em um novo corpo. Como pode um espírito ressuscitar, por exemplo, num corpo carbonizado ou que foi comido pelos peixes? Então, reencarnação significa o retorno do espírito em um novo corpo carnal, e ressurreição significa o retorno do espírito no mesmo corpo carnal, o que cientificamente é impossível. E Leon Denis nos diz: as reencarnações são os degraus pelas quais o ser se eleva e progride. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Vamos ver agora os 3 tipos de reencarnação. Por expiação, é o resgate por meio da dor de erros cometidos em outras existências. Pela provação, são provas voluntariamente solicitadas pelo espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em seu progresso espiritual. E por missão, é a realização de qualquer tarefa de pequena ou de grande relevância. E devemos lembrar que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Já Chico Xavier nos diz o seguinte: reencarnar em qualquer condição é fácil. Difícil é reencarnar numa família estruturada, pois os espíritos disputam essa bênção. Temos que aproveitar então as oportunidades que a vida nos oferece. A ideia da reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos. Não foi inventada pelo Espiritismo e foi confirmada por Jesus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Está em João capítulo 3, versículo 3. Já no túmulo de Allan Kardec em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito do assunto, que é o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, encarnar, para os que acatam essa doutrina, refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico. Reencarnar diz respeito aos renascimentos sucessivos do espírito em um mesmo planeta ou em outros. Assim, Deus impõe aos homens a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. A reencarnação tem ainda outra finalidade, a de colocar o espírito em condição de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la em cada mundo, ele toma, no caso o corpo físico, em harmonia com a matéria essencial desse mundo. A reencarnação é aceita como lei natural, que favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Cada reencarnação é precedida de um planejamento que permite renascer no meio propício e junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Como é feito
então esse planejamento? Existe na espiritualidade equipes que cuidam dos processos reencarnatórios, estudando as necessidades do espírito que vai reencarnar e os que vão recebê-lo aqui na Terra. Às vezes, leva-se muitos anos nessa preparação. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divina, concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia de Deus. A reencarnação nos dá o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. Nós, seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos as suas leis e por isso mesmo somos forçados a sofrer as consequências. Nesses termos, a reencarnação é por princípio o reajuste da consciência. Ninguém dela está livre. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então, reencarnação indica que sempre há uma luz no fim do túnel. Os reajustes, então, promovidos pela reencarnação, assumem a forma de provas e expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As provas são obstáculos naturais impulsionadores do progresso. Já as expiações são provas difíceis e dolorosas a que o espírito se submete devido a um endividamento maior. As reparações reencarnatórias ocorrem então segundo as leis de causa e efeito, mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, através de provações e expiações, ou pela prática do amor, através dos ensinamentos do apóstolo Pedro, que diz o seguinte: tendes antes de tudo amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. O Espiritismo vem esclarecer a todos sobre a lei de ação e reação. Tudo que fazemos, tudo que praticamos tem consequências. Consequências no presente, consequências para o futuro. E aquilo que não é atingido pelos tribunais da terra, nada escapa da aplicação da justiça divina. Por isso, temos a reencarnação, tudo aquilo que o espírito infringe as leis divinas e não repara, nas próximas encarnações o espírito vai reparar. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: qual o objetivo da reencarnação? O objetivo maior da reencarnação é sempre o crescimento do espírito, e ninguém reencarna para sofrer, mas para evoluir, superar e transcender todas as dificuldades no campo da carne e do espírito, avançando sempre para Deus. Fundamentos da reencarnação. Como todos os espíritos, sem exceção, estão destinados à perfeição, Deus, na sua justiça divina, lhes faculta os meios de abraçá-la por intermédio das provações da vida corporal em novas existências, dando-lhe a oportunidade de realizar o que ainda não puderam fazer ou concluir. Sem as sucessivas existências, a vida, com as suas aparentes particularidades, não se explicaria de maneira inteligente. Seria o império do caos e do absurdo. A reencarnação é a lei que nivela todas as criaturas e as faz amadas com a mesma intensidade pelo imparcial amor de Deus. Os seus mecanismos são demasiadamente complexos e transcendentes para que o homem a compreenda nos variados mundos, tomando
tomando por parâmetro a sua aplicação na Terra, orbe de provas e expiações. Trata-se, então, de uma lei universal adaptada às condições evolutivas dos seres nas esferas em que habitam. Na questão 172 do Livro dos Espíritos, tem a outra pergunta. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? A resposta: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Questão 173, também do Livro dos Espíritos. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Mas a necessidade de novos conhecimentos o faz reencarnar em outros mundos mais evoluídos, onde certamente terá mais oportunidades de crescimento e elevação. Os mundos se classificam então de acordo com a evolução moral de seus habitantes. Sendo assim, os espíritos estão encarnados em determinado planeta, estão dentro da mesma ordem em geral. Ao evoluir, passam a outros mundos. Podem reencarnar em mundos mais atrasados em missão também. Enquanto o homem não alcançar a condição de espírito puro, reencarnará. Ainda há muito que se estudar e aprender. As gerações futuras serão nós mesmos. E Chico Xavier nos diz: sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Todos somos espíritos encarnados temporariamente. Todos encarnamos e vamos desencarnar. A verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Como sempre, esse foi um esclarecimento simples e objetivo sobre a reencarnação. E vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal, assim estarão ajudando na divulgação do Espiritismo. E não deixem também de acionar as notificações. Até o próximo encontro, muita luz, paz e amor.